Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre uma parte muito importante da nossa história do estoicismo. Uma das partes mais importantes, que é a Revolução de Alexandre Magno e qual foi a contribuição dele para a cultura helenística. Seria como se fosse uma introdução ao helenismo e o porquê das coisas, que é o mais importante. Como eu sempre digo aqui no canal, você precisa saber o porquê. Primeiro você precisa chegar nos motivos para chegar às causas. Então, anteriormente a gente falou sobre os precursores e chegamos até o último socrático menor. Depois disso, nós temos a contribuição de Platão. O que foi que Platão contribuiu? Ele contribuiu com o mundo das ideias, com o simbolismo, que é aquilo que o povo conhece como a simbologia revelada da segunda navegação, vamos dizer assim. Então Platão ele mostrava que através de símbolos as pessoas conseguiam se conectar a ideias que eram transcendentais a ele mesmo. Então os pensamentos eles transcendiam. Essa era a ideia que no futuro virou a metafísica, que é através de símbolos você transcender a própria física, chegar-se à metafísica. Aí, depois dele, a gente veio com o ápice de toda a filosofia grega, que é Aristóteles, que foi o cara fodido do caralho. Ele foi o auge da filosofia grega. Só que tem um problema nas coisas que ele fazia. Qual era o problema? O problema é que ele dividia em duas partes a filosofia dele. A filosofia esotérica e a exotérica. E muitas das obras esotéricas eram obras abertas ao público, que eram obras fraquinhas, que não eram nem a metade das obras esotéricas dele. Levando isso em conta, quando você cria uma diversificação ou uma restrição de sabedoria, como aconteceu em Aristóteles, ele morreu e a sabedoria ela não conseguiu ultrapassar as barreiras que ele mesmo criou. Aí o conhecimento exotérico dele não surtiu efeito porque a obra verdadeira dele, a obra esotérica, praticamente estava lá guardada. E a exotérica não foi forte o suficiente. Aí acontece o que, galera? Os precursores ganharam poder. Então, num caso, as escolas dos socráticos menores, Antístenes, Aristipo, Euclides, até o próprio Fédon, elas foram ganhando poder dentro do imaginário popular, uma vez que a filosofia exotérica ela não era tão forte assim, porque era mais popular. Então nós temos aqui um problema gigantesco, que é o problema de passar conhecimento. Isso aqui é um ponto muito interessante. Eu acho que a gente vai fazer essa aula só falando sobre essa questão de passar conhecimento e como esse passar conhecimento, quando você coloca restrições de consciência, muitas vezes o que é popular começa a ser a cultura vigente e a cultura hypada, vamos dizer assim. E com essa introdução para vocês sobre esse período de Platão e Aristóteles, a gente pode continuar com Alexandre Magno. Então, qual era o sonho de Magno? O sonho de Magno era fazer um império grego, que era o que ele chamava de comunidade grega. Mas, na verdade, ele queria fazer um Estado. Essa é a verdade. Mas como ninguém conhecia Estado como Estado, ele chamava de comunidade grega. Só que ele queria fazer um Estado, um império, vamos dizer assim. Ele teve como professor o próprio Aristóteles. Então aqui a gente já vê uma certa estratificação da filosofia aristotélica, porque ela era levada só para alguns e para outros não era revelado. Isso contou muito para que uma cultura filosófica dos socráticos menores crescesse. E antes disso daí tinha o rei da Macedônia, que era o pai de Alexandre, que lá conquistou os lugares e depois bateu as botas, aí deixou para ele conquistar o resto. Mas também não deu para ele fazer isso daí porque ele morreu. Aí quando ele morreu, veio lá os caras que babava ovo para ele, que inclusive tinha um que era conhecido como Ptolomeu, que babava o ovo dele, aí começou a construir suas próprias peripécias depois que ele bateu as botas. Então, essa é uma história bem simples do que foi essa época louca, que foi introduzido o que nós conhecemos como estoicismo. Então foi no meio dessa
quebra de paradigmas que foi acontecendo as coisas. Além de procurar preservar a cultura das regiões que foi progressivamente conquistado, aí aqui tem um exemplo das regiões, Mesopotâmia, a Península Arábica, Alexandre promoveu uma mistura de cultura. Então a cultura helênica era a cultura grega. Mas com a mistura das culturas, foi se gerando a cultura helenística, que é o que está escrito aqui. Foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2, no quais os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Foi tão grande a influência grega que, após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios. E entre o século I e II, os reinos helenísticos foram pouco a pouco sendo conquistados com os romanos, que é o final da nossa jornada aqui pela zoeira fodida do estoicismo, vamos dizer assim, que começou em Socráticos Menores e terminou no finalzinho do Império Romano, já para entrar a ideia do cristianismo. Quando foi se tornando mais fodido, o Império já estava se fudendo, que a época de Adriano e Trajano nem se compara a anos-luz. Tipo, mano, esquece, cara. Eu falo que nem aquele bicho lá. Esquece, mano. Esquece. Comparar Adriano e Trajano com César e César Augusto. Nem a época da República, nem a época de Júlio César e a época de César Augusto. Nem de longe se compara, cara. Mano, é anos-luz, cara. Esquece, mano. Esquece. Na época de Adriano e Trajano, o Império já tava fudido já, praticamente. A gente tem muito dessa questão de mistura cultural. Inclusive, depois a gente vai ter a praticidade romana sendo misturada e também a questão de aculturação que vai acontecendo também. Vai ter muita zoeira. Então existe uma mistura de culturas acontecendo. E no meio dessa mistura de culturas, você sabe que o grego original vai se perdendo. Então eu acho que por hoje é só. A gente já deu uma pincelada sobre o período helenístico para a gente continuar falando sobre as consequências disso. Quais foram as consequências do período helenístico? E você vai ver muitas das coisas que aconteceram lá que acontecem hoje em dia. Essa aula aqui, se fosse eu fazer ela completa, ela seria 30 minutos, no mínimo. Mas para não ficar muito longo, a gente vai fechar aqui com 9, 10 minutos e a gente vai esmiuçando cada vez mais o tema. O que você precisa saber hoje? 3 coisas importantes. Primeiro, a conquista da Macedônia, a mistura cultural que gerou a cultura helenística, a simbologia e o mundo das ideias criadas por Platão, na segunda navegação, e a ideia de Aristóteles de dividir o conhecimento entre a parte exotérica e esotérica. Isso daqui foi importantíssimo, cara, para o que ia acontecer, as coisas como foram se encaixando. Isso aqui é importantíssimo, cara. Então, o que você precisa saber da aula de hoje são esses 3 fatores que foram de extrema importância para o crescimento das escolas, depois o falecimento das escolas e também a cultura mais cosmopolita e menos cidade-estado, como era nos livros de Platão, por exemplo, na República e tal. E a questão da ética, a ética socrática, essas coisas sofreram alterações porque estava acontecendo tudo isso. Tinha muita coisa acontecendo na área econômica, na área política, na área social e principalmente na área filosófica e, por último, a área psicológica. Então, todas essas influências foram acontecendo. A econômica, depois a política, depois a social, depois a filosófica e bateu na área psicológica, por fim. Todos esses fatores chegaram à área psicológica. E quando isso acontece, aí a gente tem a resposta. E a resposta foi Epicuro, Zenão de Estoá, os jardins, que seriam o culto ao interno. O culto à semeação do jardim interno são frutos dessa época. Então é bom vocês guardarem tudo isso. Então até a próxima, galera. Valeu.